Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta terça-feira, dia 15 de abril de 2025. Vamos ter nesta terça-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média pro jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Argélia, Copa da Argélia semifinais, temos a equipe do Velocidade contra a equipe do El Bayad. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Rússia, Copa da Rússia, as quartas de final, temos a equipe do Sparta de Moscou contra a equipe do Ural. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Argentina Liga de Reserva, nona rodada, temos a equipe do Estudiantes 2 contra a equipe do Newell's Boys. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Europa Liga dos Campeões, as quartas de final, temos a equipe do Aston Villa contra a equipe do PSG. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Vamos para o quinto palpite. Agora pela Europa Liga dos Campeões, as quartas de final, temos a equipe do Borussia Dortmund contra a equipe do Barcelona. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-2. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Agora pela Colômbia, primeira abertura, 14ª rodada, temos a equipe do Alianza contra a equipe do Deportivo Pasto. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Agora pelo Paraguai, a Copa da primeira abertura, 14ª rodada, temos a equipe do Luqueno contra a equipe do Esportivo Trinidense. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a terceira rodada, temos a equipe do Cuiabá contra a equipe do Atlético Paranaense. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso nono palpite. Agora pela Argentina, abertura, 13ª rodada, temos a equipe do Platense contra a equipe do Rosário Central. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pela Colômbia, primeira abertura, 14ª rodada, temos a equipe do Pereira contra a equipe do Deportivo Cali. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pelo Paraguai, a Copa do Paraguai, abertura, 14ª rodada, temos a equipe do Nacional Assunção contra a equipe do Cerro Porteño. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pelo Equador, a Liga Pro, a oitava rodada, temos a equipe do Alcas contra a equipe da Universidade Católica. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance.
fora com empate. Placar exato 1 a 0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão, a quarta rodada, temos a equipe do Ceará contra a equipe do Vasco da Gama. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato 2 a 1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pelo México, a Liga MX, encerramento da 16ª rodada, temos a equipe do Pachuca contra a equipe do Tigres. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato 1 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pelo México, a Liga MX, encerramento da 16ª rodada, temos a equipe do Guadalajara contra a equipe do Puebla. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato 1 a 1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pela Colômbia, primeira abertura, 14ª rodada, temos a equipe do Tolima contra a equipe do Júnior de Barranquilla. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 2 a 1. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pela Costa Rica, primeira divisão, encerramento da 18ª rodada, temos a equipe do Punta Arenas contra a equipe do Saprissa. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato 1 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. Esses daqui foram nossos 17 palpites desta terça-feira, dia 15 de abril de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e fique agora com os bilhetes prontos.